Bíblia em Gênesis 27. Gênesis 27. A partir do versículo 46. Gênesis 27. Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Então Rebeca disse a Isaque: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Het, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome por lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que você seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim Isaque despediu Jacó, que foi para Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não lhe escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e sua mãe, havia ido a Padã-Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela um travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão seu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul, e você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que lhe cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível este lugar! É casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar da cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes certamente te darei o dízimo. Vamos orar. Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, nós nos colocamos aqui mais uma vez na Tua santa presença. Ó Pai, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós e fale conosco nesta manhã. Nós necessitamos ouvir a Tua voz diretamente do Senhor pela exposição da Tua palavra. Por isso eu te peço, ó Deus, que apesar de mim, o Senhor fale conosco nessa manhã, que nós saiamos todos daqui edificados para a glória Tua mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, nós vamos continuar então nessa manhã a saga de Jacó, não é? A partir justamente dos planos manipuladores de sua mãe, Rebeca. E mais uma vez, o Senhor transformará o mal em bênção. Nós vamos ver isso em 3 partes. Primeiro, tudo o que acontece antes da viagem de Jacó, depois a visão e o sonho que Jacó teve, e por último a reação de Jacó. Bom, antes da viagem, na verdade, antes mesmo dessa recomendação, a gente percebe o plano de Rebeca continuando, né? Mas o plano dela ainda não está completo. Para ela não correr o risco do filho querido morrer pela mão do irmão mais velho, que estava bastante irado, não é? Ela cria uma nova estratégia e novamente envolve enganar Isaac, o seu marido, né? E o plano é mandar Jacó para longe, para encontrar uma esposa. Esse é o argumento dela, para encontrar uma esposa que seja do seu próprio povo, para que Jacó não se envolva em julgo desigual, como foi que aconteceu com seu irmão. Provavelmente as esposas de Esaú estivessem dando problemas, né? Essas 2 noras de Rebeca. E é daí que Rebeca tira então essa ideia. Ela afirma 2 coisas: que ela está aborrecida, e a ideia aqui é de detestar, ela está detestando o que está acontecendo por conta dessas noras, e que essa situação era tão ruim que estava levando Rebeca a querer a própria morte. Ela não quer mais nem viver, não é? Agora, novamente ela está usando uma linguagem manipuladora contra o seu marido. Ela está apelando mesmo para o sentimento. E aí Isaac chama Jacó, dá a sua instrução, não é? Isaac, além de ceder às ideias da esposa, ele também não se importa muito com o filho mais novo, porque ele prefere o mais velho, né? Talvez ele quisesse que o filho mais velho continuasse ali com ele, que é o que importava. Mas com essa estratégia, Jacó, ele não sai da terra de onde ele está como se ele estivesse fugindo. Veja a esperteza de Rebeca. Ele sai em busca de uma esposa, não é? Na terra da família. E mais, ele sai com a bênção do pai dele. Então há uma sutileza muito grande aqui. E Isaac então abençoa Jacó, e essa bênção, na verdade, ele já tinha sido abençoado, né? Mas agora Isaac está reforçando isso e conectando Jacó a Abraão. Ele pede ao Deus Todo-Poderoso, e aqui é El Shaddai, não é? O Todo-Poderoso. Esse nome é aquele nome da aliança, não é? O Deus que fez aliança com Abraão lá em Gênesis 17 é a mesma pessoa, é a mesma bênção que agora deve ser dada sobre Jacó. E essa bênção inclui ter muitos filhos, ser fecundo, constituir um povo numeroso, e ele usa uma expressão curiosa, né, que o tradutor, uma multidão de povos, ou seja, toda a congregação do povo de Deus no futuro, e receber a terra prometida. No versículo 5 tem um detalhe que eu chamo a atenção de vocês, que o texto diz que Rebeca é mãe de Jacó e de Esaú. Moisés aqui está fechando essa ideia e trazendo uma verdade máxima. Rebeca é mãe dos 2. Rebeca é mãe de Jacó e de Esaú, embora ela esteja fazendo todas essas trapalhadas. Mas a partir de agora, meus irmãos, a partir desse versículo, Rebeca vai desaparecer totalmente da história. O Senhor não alivia as consequências das besteiras que a gente faz, e Rebeca fez muita coisa errada. E a partir de agora o nome dela, o nome vai aparecer apenas 2 vezes, mas não a história dela. Vai aparecer em Gênesis 35, quando Jacó no final da vida, em Gênesis 35, quando morre a ama de Rebeca. Olha que coisa curiosa, quando morre a empregada de Rebeca, o texto diz, morreu a empregada de Rebeca. Não se fala nem da morte dela. E depois, numa outra vez, quando Jacó já está no final da vida,
que ele está mencionando a sepultura lá em Macpela, lembra daquela gruta? Dizendo que ali foram sepultados Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. Ele está falando da sua própria morte, mas e cita os seus ancestrais. Mais uma vez, é as duas únicas vezes que aparece Rebeca. Mas Esaú toma agora, vendo tudo isso, percebeu tudo isso, a bênção do pai, Esaú toma uma terceira esposa para si. É engraçado, né? Como se aumentando o número de esposas fosse algo correto. Ele está buscando alguma coisa e ele erra mais ainda quando ele pega uma esposa, uma descendente de Ismael. Ismael é a linhagem recusada, é o povo recusado. O que ele está querendo? E ele está acreditando que isso vai ser solução para ele ter a bênção de volta. Na verdade, Esaú aqui ele tem um grande desejo, né, de ser aceito como primogênito, de ser abençoado. Mas, meus irmãos, buscar a bênção de Deus por méritos próprios é uma tolice. Nós não merecemos isso. E ele vai demonstrando cada vez mais como foi, de fato, não era a linhagem escolhida. Então Jacó segue viagem, não é? Jacó deve percorrer 600 quilômetros, porque é para onde ele tem que ir. O texto não fala da cronologia dessa viagem, em que momento foi, mas parece que o pacato e caseiro Jacó não é alguém que está acostumado com as estradas, com as viagens, não é? Mas ele está peregrinando só. Curioso que Sara, a sua avó, mandou Abraão, na verdade, mandou um servo buscar a sua filha uma esposa para o seu filho. Agora não, Rebeca manda o seu filho sozinho se virar com esse argumento de buscar uma esposa, não é? E ele peregrina só nesse caminho, e o texto diz que numa determinada noite ele dorme ao relento. Jacó está sozinho no campo e dorme ali à luz das estrelas. E ele então usa uma pedra como seu travesseiro, e Jacó adormece, e nesse sono ele tem um sonho com o Senhor, um sonho revelatório, é verdade, não é? E ele tem uma visão de uma escada que liga o céu com a terra, e nessa escada os anjos sobem e descem, e Deus fala com ele, uma teofania ali no sonho. O curioso, mais uma vez, é percebermos que é Deus quem desce para alcançar o homem, não o contrário. É Deus que é o caminho, é Deus que faz essa conexão entre céu e terra, e não o homem. E nesse sonho, Deus agora reafirma a aliança e as garantias prometidas. A graça de Deus, meus irmãos, foi dada justamente a alguém que não estava procurando por Deus. Jacó não estava ali adorando a Deus, buscando a Deus, indo numa caminhada de busca espiritual, não. Ele nem estava buscando isso, não é? E Deus ainda assim o busca, fala com ele. Na fala de Deus tem um outro detalhe: não tem crítica alguma a Jacó. Gente, Jacó é esse que fez todos esses enganos, participou com a sua mãe dessas tramóias, e Deus simplesmente age na vida desse homem, e a tríplice promessa de Deus é maravilhosa. Deus diz assim: cuidarei de você, o trarei de volta e não o deixarei. Que coisa fantástica, meus irmãos. A terra do norte, do sul, de leste a oeste vai ser dada por Deus. E essa é a expressão, vai ser dada. Deus é que vai dar para Jacó. Assim como a morada eterna, né, um símbolo de salvação, a graça de Deus é dada e não conquistada. E a partir de Jacó e de toda a sua imensa descendência, todas as famílias da terra serão benditas. Está isso na promessa de Deus. E mais um detalhe aqui: essa é a primeira vez que Deus afirma explicitamente assim: eu estou com você. A presença pessoal e contínua do Senhor está agora com Jacó.
Deus está garantindo: olha, onde você for, onde você pisar, eu estarei com você. Bom, por último, nós temos aí a reação de Jacó. Jacó desperta do sono e demonstra algumas reações. E aqui é o marco do início da transformação da vida de Jacó. Veja, Jacó ainda vai ter muito a mudar. Jacó precisa mudar muito, né? Mas até aqui ele segue como um fugitivo. A partir daqui ele segue como um portador da aliança de Deus. Que mudança, né? Que coisa fantástica. E como ele reage? Em primeiro lugar, ele teme pela presença de Deus. Afinal de contas, ele diz ali nos versículos 16 e 17: aqui eu não tinha percebido, mas onde eu piso é casa de Deus, a porta dos céus. Provavelmente esse temor aqui, citado nas Escrituras, é por conta da sua condição de enganador. Enganou o pai, enganou o irmão, não é? E aqui é a mesma expressão usada para o temor que Adão teve na presença de Deus quando pecou. Então Jacó aqui se tocou do que estava acontecendo. Em segundo lugar, ele levanta um memorial. Ele faz uma coluna com uma pedra. Aquela pedra que ele usou para dormir, ele levanta, derrama azeite sobre ela, ou seja, uma ideia de unção ali, não é? E com isso, esse lugar se torna um memorial ao Senhor. É um sinal da aparição do Senhor e da presença de Deus. Aquele lugar se chamava Luz. É engraçado que o nome dessa região é Luz, não é? Luz dos cananeus, porém agora ela vai ser chamada de Betel, a casa de Deus. Que luz de cananeus, que nada, isso não ilumina nada. Agora aqui é a casa de Deus. E por último, Jacó faz um voto ao Senhor, uma promessa. Ele se compromete com a sua própria palavra. Ele responde ao que Deus havia prometido. Agora, alguns historiadores, aqui uns estudiosos, interpretam isso com alguns detalhes de diferença, mas para mim a ideia aqui é que Jacó ainda não está totalmente transformado, e o próprio voto dele, a própria promessa dele é uma promessa que reflete um pouco o seu caráter, porque ele faz uma promessa condicionada a Deus, né? Ele condiciona a sua promessa: se o Senhor fizer tal coisa, não é? Se o Senhor vier comigo, se o Senhor me proteger, se o Senhor prover para mim, se o Senhor cuidar de mim, então eu vou fazer tais coisas, não é? Agora, Jacó já era o escolhido, e Jacó já estava abençoado por Deus, e o que ele recebeu foi porque foi dado e não porque ele obteve. Mas o caráter de Jacó ainda precisa de muitas mudanças. Mas de qualquer jeito, de um jeito ou de outro, ou se isso foi uma forma apenas dele se expressar, ou se ele ainda está condicionando, o fato é que Jacó faz algumas promessas. Ele faz um voto a Deus, e esse talvez seja o maior voto do Antigo Testamento, não é? E ele diz 3 coisas para Deus. Em primeiro lugar, eu vou me submeter a Deus. Jacó vai sair da autonomia, versículo 21, Jacó vai sair da autonomia e agora ele passa a uma pública profissão de fé, e agora ele começa a dizer que ele vai ser um servo, porque ele descobriu a presença de um Deus pessoal. O Senhor vai ser o meu Deus. Agora ele se encontrou mesmo com o Senhor. Mas em segundo lugar, ele faz um voto de adoração a Deus. Veja, ele de solitário no deserto, agora ele é um adorador na presença do Senhor. A realidade mudou. Aquele deserto talvez escuro da noite, né? Ou aquele deserto que ele agora estava vendo de dia, esse lugar não é mais áspero, não é mais feio. Esse lugar agora é a casa de Deus, é o lugar que agora ele adora o Senhor. Afinal de contas, ali é Betel, ali Deus habita.
E em terceiro lugar, ele faz um voto curioso. Ele diz que ele vai dar o dízimo a Deus. Olha que coisa, não é? Jacó de ganancioso, porque é uma outra tradução da palavra Jacó, não é? De ganancioso ele passa a ser doador. E dízimo, meus irmãos, é a devolução em reconhecimento ao que Deus já fez. E aqui se trata de uma prática voluntária, até porque Deus não havia ainda ordenado isso. Isso só vai acontecer mais para frente, na lei, quando a lei for apresentada. Então percebe, meus irmãos, que retornar ao Senhor é uma prática voluntária e percebida depois que você conhece ao Senhor, ou seja, quando você conhece ao Senhor de verdade, há um desejo de fazer isso. E agora, eu abro um parênteses aqui, em 1 Coríntios 16, 2, a gente tem ali o princípio da oferta proporcional. Bom, vamos voltar um pouquinho. Cristo não desfez o dízimo, mas ainda havia o templo ali, nos dias de Jesus. Ele só diz que aquilo era de menor importância, porque o que vale mesmo, acima de todas as coisas, é adorar ao Senhor, de verdade, não é? Mas os apóstolos depois não dão sequência a isso exatamente, mas eles usam uma nova lógica, que é a da proporção, não mais segundo a sua receita, mas a proporção segundo o coração. Né? O apóstolo Paulo fala, olha, segundo o seu coração, se você tiver um coração generoso, você vai ser mais generoso. E na IPB, a proporcionalidade percentual é um padrão assumido na IPB como um pacto de membresia. Não há uma discussão se é ou se não é válido porque era para o templo. Claro que não é mais, porque isso era para o Antigo Testamento. Mas na IPB, esse padrão de proporcionalidade é um pacto de membresia. Todos que são recebidos na igreja prometem, como Jacó prometeu, entregar os seus dízimos à igreja. Pois bem, depois dessa história, que é uma história de fuga, não é? Que é uma história que começou por uma articulação maléfica, digamos assim, mal intencionada no mínimo. O que a gente pode aprender disso? Aliás, onde está Cristo aqui nessa história? Porque esses textos, alguns textos dos patriarcas, é muito difícil de achar o Senhor, a não ser que a gente dê um passo mais para trás ou para cima e olhe de mais longe, não é, para que a gente possa compreendê-lo. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos ver 4 aplicações para nós aqui. Por analogia, Cristo é a escada de Jacó para nós. Cristo, essa escadaria, ela tipifica a obra de Cristo. Cristo é um único caminho. Nós lemos aqui em João 14, Cristo é o mediador que liga o céu e a terra. O homem não consegue chegar ao céu. Aliás, ele tentou, né? Isso chama Babel. O homem tentou fazer uma obra que chegasse ao céu e continua tentando isso, mas o homem não alcança. E é Deus que vem ao homem. O cristianismo é a única religião que anuncia que é Deus que vem em busca da humanidade. Todas as outras religiões, todas, é sempre o homem buscando alguma divindade, algum ser superior, alguma força maior, alguma coisa do tipo, mas nunca é em busca a Deus. Nem mesmo por exemplo, no islamismo, não é? Deus fica ainda lá longe, não é Ele que vem, são as suas práticas que te levam à presença do Senhor. Então, sempre é bom lembrar isso, meus irmãos, que nós temos um Deus que nos busca, um Deus que vem atrás de nós, né? Nós somos como Jacó, nós somos enganadores, a gente
trai ao Senhor, nega ao Senhor, envergonha ao Senhor, e mesmo assim o Senhor vem e nos busca, e isso é fantástico. Em segundo lugar, Cristo é o que nos supre com a sua presença, proteção e provisão. Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. Ele anuncia isso. Ele vem para o seu povo e para estar conosco, e isso foi prometido. Cristo também é aquele que luta por nós e que já venceu. Cristo é aquele que peleja por nós e que morreu na cruz em nosso lugar para vencer essa luta contra a morte. E Cristo é o que nos supre o pão e a roupa, ou seja, o sustento diário necessário para nós é o que vem de Cristo. Somente Cristo faz isso nas nossas vidas. Não é à toa que ele vai dizer, né, não andeis ansioso por coisa alguma, nem com o que comer, nem o que vestir. Vejam as conexões. O Senhor é o nosso sustento. É nele que nós devemos depositar a nossa esperança e a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa proteção. Tudo isso vem da obra de Cristo. Mas em terceiro lugar, Cristo é o que habita em Betel, na casa de Deus, e não apenas nessas paredes, mas em meio ao povo de Deus. Significa em meio à igreja. A bênção da presença de Deus prometida lá em Abraão, Isaque e Jacó se cumpriu com Emanuel, com Deus conosco. De fato, Deus habita no nosso meio, não é? Deus se faz presente, por exemplo, na reunião dos crentes, na reunião dos santos. Eu fico com a sensação que se todos nós constantemente tivéssemos essa percepção nítida e viva de que Cristo está aqui agora, por exemplo, neste momento, conosco, não é? Nós estaríamos mais alegres, mais festivos, mais adoradores, porque essa é a presença dele. Mas ainda que seja uma presença não percebida, nós ainda temos uma outra coisa. Cristo, quando é ressurreto, quando vai aos céus, ele antes tinha prometido o quê? O meu espírito, não é? O segundo que habita em vocês, o nosso segundo advogado, não é? Ele vem e vai habitar em vocês. Nós somos a habitação do Senhor. Então veja, essa promessa se cumpriu já, e ela ainda há de se completar. Porque na nova terra estaremos na verdadeira Betel, na verdadeira casa de Deus, na verdadeira presença de Deus. Então, esse texto está mostrando coisas que vai acontecer conosco, ou que já aconteceu e está sendo completada. Mas por último, meus irmãos, Cristo é o que nos envia para anunciarmos em todos os cantos do mundo. Essa bênção de que todas as famílias da terra serão benditas, essa bênção se manifesta no Antigo Testamento pela etnia de Israel, mas no Novo Testamento o Senhor amplia isso e diz que é a partir da igreja que todos os povos, tribos, línguas e nações serão alcançados com essa bênção. A multidão dos povos que estará no dia do juízo, conforme diz o texto bíblico, reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor, e especialmente os seus, essa multidão dos povos de Deus é a igreja de todos os cantos do mundo. Mas é algo que a gente precisa ser sempre lembrado. Isso depende, é uma forma humana de dizer, de mim e de você. O Senhor nos usa, né, apesar de nós mesmos, para fazer essa bênção chegar a outras pessoas. E meus irmãos, há muita gente ainda, há muitos eleitos do Senhor que aguardam por esse anúncio. E nós somos esses anunciadores da bênção do Senhor. Então veja que esse texto fala muito ao nosso coração ainda nos dias de hoje. E que o Senhor de fato aplique essas verdades ao nosso coração e que nós saiamos
daqui mais confiantes, mais dependentes, mais servos fiéis do Senhor, para a glória dele mesmo. Vamos orar. Pai querido, nós precisamos da ação do Espírito para termos essa palavra aplicada ao nosso coração. Esse texto que cronologicamente está tão distante de nós, mas ainda serve para anunciar a obra da redenção, o amor do Senhor pelo seu povo, apesar do seu povo. Ó Deus, que nós sejamos cada dia mais íntimos do Senhor, mais próximos de Ti, que nós saibamos reconhecer a obra de Cristo Jesus e que isso tudo nos faça mais parecido com Ele mesmo, para a Tua glória. Aviva, Senhor, a Tua obra em nosso meio e faze-a conhecida. Continua sendo a nossa oração, para que o Teu nome seja conhecido em todos os cantos dessa terra. Nós oramos assim, confiados na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.